Existem 3 erros no autismo que é muito comum. Vem comigo que agora eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Eu sou professora, trabalho com tecnologia e com educação especial. E agora eu vou contar um pouquinho para você desses erros. Mas antes da gente comentar sobre esses erros, tem uma coisa que você precisa e muito saber. Existe um nível de suporte. E o nível de suporte a gente vai explicar aqui para você. Ó, o nível de suporte 1. Gente, o nível de suporte 1 no TEA precisa sim de terapia, precisa sim da equipe multidisciplinar. É aquele que todo mundo fala assim: nossa, nem parece que tem deficiência. Esse é o nível 1 de suporte. Mas, gente, aí já está um erro. Você nunca deve virar para uma família de suporte 1 e falar assim: nossa, ele parece normal. Não é assim que se trata o nível de suporte 1. Ele sim pode precisar menos de suporte do que o 3, mas isso não quer dizer que é fácil. Isso não quer dizer que aquela família não sofra preconceito. Isso não quer dizer que tá tudo bem. Isso quer dizer que ele precisa do nível de suporte 1. O nível de suporte 2, ele precisa de um pouco mais de suporte. Sim, ele precisa de um pouco mais de suporte, pode precisar um pouco mais de terapia. Nesse nível de suporte pode aparecer a deficiência intelectual, pode haver a dificuldade de aprendizagem, já pode aparecer e já aparece aqui no suporte 2. Lembrando que isso não quer dizer que o 1 não tenha essas dificuldades, tá bom? Nível de suporte 3. Na maioria dos casos, já tem 99,9% dos casos tem a deficiência intelectual e pode ter outras síndromes também aqui no suporte 3. Vai precisar de terapias, vai precisar de uma equipe multidisciplinar, comunicação alternativa, às vezes aqui não é verbal, na maioria das vezes não é verbal. Então, aqui a gente explica de uma maneira simples para você os níveis de suportes, para a gente explicar para você os erros que geralmente as pessoas cometem. Aqui a gente já tem um spoiler para você, né? No nível de suporte 1, o erro que as pessoas mais cometem, principalmente com as famílias, é o seguinte: ah, mas é leve, né? Nem precisa de tratamento. Você, família de suporte 1, você já ouviu isso? Conta aqui pra gente. Com certeza, esse é um grande erro que se comete com o suporte 1. Vamos lá para os nossos erros. O primeiro erro, gente, é assim, acho que todo mundo já pode ter cometido, ou algumas pessoas cometem, ou você já viu alguém cometendo, que é, sabe qual erro? É aquele erro. Deixa eu pegar aqui para a gente poder. Não, que eu separei tudo para vocês ficarem separadinho. É generalizar. Primeiro erro é generalizar. Ah, mas o suporte 1, todo mundo vai ser médico, que é aquelas famosas séries que a gente tem, que é médico, que é músico, que é isso, que é aquilo. Alguém perguntou para ele se ele quer ser médico? Alguém perguntou para ele se ele quer ser músico? Ou colocaram na cabeça que ele tem que ser? Então, generalizar o suporte 1, ou até mesmo suporte 1, suporte 2, suporte 3, mas às vezes acontece muito no 1, fantasiar o que eles têm que ser, que eles têm que ser superdotados. Será? Será que todo suporte 1 é superdotado? Então, esse é o primeiro erro, generalizar. Ou todos os autistas são iguais. Se nem eu, nem você somos iguais, nenhuma deficiência é igual, por que o autista vai ser igual? Mas é um erro que se comete com os autistas, que todo mundo é igual. O que funciona para um, funciona para outro. E não funciona. Não funciona para nenhuma deficiência
não vai ser para o autista que vai funcionar. Então, generalizar, não generaliza. Cada autista é único, cada nível de suporte tem as suas diferenças e cada nível de suporte tem pessoas que são diferentes. Então, não generaliza. O segundo erro que a gente separou aqui é pular etapas. Por exemplo, o autista ainda nem conseguiu sentar na mesinha, ele ainda nem conseguiu ficar dentro da sala, ele ainda nem conseguiu entrar, se sentir seguro naquele ambiente. E aí vem e pergunta assim para o professor, para o profissional: mas ele vai aprender a ler? Ele vai aprender a escrever? E os números? Não pula etapas. Cada etapa é muito importante. E mais para frente nós vamos trazer para vocês a etapa do desenvolvimento. Existem coisas muito importantes que todos nós passamos, que todas as pessoas com deficiência também precisam passar para elas conseguirem chegar ao nível de alfabetização. Se é que vai chegar. Porque dependendo da deficiência intelectual estar junto, dependendo de outras condições, isso pode ser que não aconteça. Mas não quer dizer que ele não vá aprender. Aprender a gente aprende todos os dias. Eu estou aprendendo a controlar o estúdio para conseguir fazer o canal do Mundo GJT. Então, cada dia nós somos capazes de aprender algo, mas eu não posso pular etapas. Não dá para mim querer chegar aqui e já tá com um vídeo viralizado para vocês. Eu vou ter que passar por esse daqui. Então, assim é com o autista. Assim é com todas as deficiências. Não pule as etapas. A etapa do sentar, do ficar, do brincar é muito importante para lá na frente, se for chegar à etapa da leitura e da escrita, ele ter concluído todas as etapas. Essa dica, esse erro que muita gente comete, às vezes muitos profissionais na ânsia de querer fazer o melhor, não, vamos que ele está dando conta, vamos que vai, vamos que vamos acelerar. Calma, respira, que é a hora de respirar para ver se não está pulando nenhuma etapa desta criança, dessa pessoa com deficiência. Então, vem com a gente. Um outro erro que se comete muito, gente, e esse erro muita gente comete, que é o quê? Entregar tela. Entregar tecnologia sem ter, sem ter, sem ter a orientação de como ser feito isso. E isso a gente vê muito. A criança deu um. Opa. Criança nem chegou a falar o que ela não queria e já estão entregando uma tela ali para a criança. Aí vai falar assim, mas professora, você não falou que trabalha com tecnologia? Sim, eu trabalho com tecnologia. Nós temos um mundo GJT para vocês, mas a gente tem que ser verdadeiro e falar a verdade. Entregar uma tela, entregar uma tecnologia sem função, não dá certo. Não dá, você só está resolvendo temporariamente uma questão ali. Mas quando a desregulação vier, a tela vai voar junto. Então a tela, a tecnologia assistida, ela tem que ser inserida. E para isso, claro que a gente tem o Mundo GJT, uma tecnologia bem feita, uma tecnologia desenvolvida para cada pessoa, com cada nível de suporte, obedecendo, respeitando cada nível de suporte. Esse é o Mundo GJT, que a gente convida vocês a seguir, curtir, comentar esse vídeo, compartilhar para saber mais sobre o Mundo GJT. Então vem com a gente e conta aí para mim, qual foi o nível de suporte que você já viu alguém cometendo ou que você mesmo às vezes já cometeu, porque às vezes a gente comete, principalmente o de pular etapas. Gente, e não existe assim, nossa, mas a pessoa foi má, a pessoa não é um conto de fadas, gente. Não tem a bruxa que quer fazer mal. Nada disso. Às vezes a pessoa comete esse erro por não
conseguir esperar ou na ânsia de fazer o melhor para essa pessoa. Então, assim, respira, vem com o Mundo GJT, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que você consiga ver todos esses desenvolvimentos. Tá vendo? Às vezes a gente acha que é algo de outro mundo. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas eu vou ter que fazer muita coisa. Ou às vezes os profissionais de educação, mas eu vou ter que mudar tudo. Calma. Às vezes, pequenas mudanças diárias é o tudo que você precisa. Às vezes, o pequeno mudança todos os dias, em todas as aulas, é o que você precisa. E no nosso canal a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre mudanças que realmente são possíveis ser feitas. Não adianta eu trazer histórias milaborantes para vocês que isso funcionou, aquilo funcionou, sendo que no dia a dia de sala de aula não tem como colocar. Então, vem com o Mundo GJT aprender um pouquinho ou relembrar, porque eu tenho certeza que todos os professores sabem, mas na correria do dia a dia a gente acaba cometendo esses 3 erros. Então, salva, curte, comenta, compartilha e vem com a gente pro Mundo GJT. E como eu falei para vocês que eu estou aprendendo a fazer os vídeos para o GJT, vamos conferir se eu não esqueci, não pulei nenhuma das etapas aqui, olha, porque eu tô controlando o estúdio. Me conta aí, tô indo bem? O que vocês acham? Dá uma dica, né, pessoal? Ajuda curtindo, comentando e compartilhando. 3 erros. E aí? 3 erros que a partir de agora você vai ficar mais atento para não cometê-los. E se cometeu, é só arrumar, não é? Então, vem com a gente melhorar a cada dia, um pouquinho de cada vez. Não esquece de curtir, seguir, compartilhar o Mundo GJT. www.mundogJT, tudo junto, .com.br. Eu espero você no próximo vídeo para a gente falar sobre o quê? E na prática. A gente falou sobre erros, a gente falou sobre o nível de suporte, mas e na prática, professora? Segue, comenta e compartilha que a gente volta na prática como fazer isso.